Salve, salve galera, Fernando Gasparetto na área para mais um vídeo no canal e antes de mais nada já digo para você, se você está chegando agora aqui no nosso canal e ainda não se inscreveu, inscreva-se já, imediatamente, não deixe para depois e aí se gostar do vídeo compartilhe nas redes sociais, deixe o seu like e por aí vai, ok? Ative o sininho para receber notificações e vamos que vamos, toda quarta-feira tem vídeo novo aqui no canal, fica ligado. Bom, hoje eu vou falar a respeito das 3 fases da formação do hábito. Em cursos que eu ministro, eu sempre falo a respeito da importância da formação de hábito. Eu trabalho com cursos, por exemplo, de leitura dinâmica, eu trabalho com cursos de técnicas de estudo, estratégias de estudo, memorização, e eu falo que basicamente tudo na vida, para você ficar bom em alguma coisa, você tem que treinar, você tem que praticar. E você tem que formar hábitos. E muitas vezes, por exemplo, como na leitura dinâmica, deixando aqui um comentário adicional a esse respeito, a maioria das pessoas que lê mal por maus hábitos de leitura. Então, o que fazer para corrigir vícios de leitura? Nada melhor do que formar um novo hábito. E aí entramos aí nessa história. Quanto tempo precisa-se para se formar um novo hábito? A formação do hábito está atrelada a um processo de você seguir algo diariamente, fazer algo diariamente durante 21 dias. Alguns dizem que isso é mito, alguns já testaram isso e deu resultado, alguns dizem que pelo menos 30 dias são necessários, outros dizem que depende muito da complexidade, que tipo de, dependendo do hábito, se for algo simples, em 21 dias você consegue formar, se for algo um pouco mais complexo, leva mais tempo. Mas se a gente levar em consideração, inclusive eu vou fazer um comentário aqui, o que eu estou falando, o que eu vou falar para vocês aqui, é um dado que eu li no livro O Milagre da Manhã, que me foi recomendado por alunos e tal, fiquei curioso, li, e aí eu criei para ajudar até na memorização o ID. ID, segundo o autor do livro Milagre da Manhã, são as 3 fases pelo qual todo mundo passa dentro da formação do hábito. Ele leva em consideração dentro do processo, porque no Milagre da Manhã ele fala a respeito de você formar o hábito de acordar cedo, e de acordar cedo para ter algumas ações logo nas primeiras horas do dia, para você viver um dia fantástico, incrível. E aí ele fala, pô, mas nem todo mundo tem esse hábito, e como é que se forma o hábito? E aí ele fala, bom, tem que praticar diariamente. E aí ele dá uma orientação para que se siga alguns procedimentos que ele orienta lá durante 30 dias. Mas ele fala, há 3 fases na formação do hábito. E aí são aí esse ID, você está vendo aí. A primeira fase, gente, é a fase que a maioria das pessoas desiste nessa fase. Seja qual for o hábito, até mudança de hábito alimentar, seja qual for a mudança. O ID é a primeira fase, que ele fala, são os primeiros 10 dias. É a fase do insuportável. Você começa de repente com a maior motivação de fazer alguma coisa. Pô, tô motivado, vamos que vamos, no primeiro dia tá legal, no segundo dia tá mais ou menos, no terceiro dia ainda tá mais ou menos embalado, mas aí depois começa a desanimar, começa a sentir dificuldade, começa a sentir vontade, né, no caso da formação de hábito alimentar, de comer algumas outras coisas que você já começou a tirar na sua dieta, no seu cardápio, e aí fica insuportável, e você não suporta, aí é o desejo de fazer aquele negócio que você parou de fazer, que está parando de fazer, que está querendo formar o hábito de fazer diferente, fica tão insuportável que a maioria das pessoas desiste dentro dessa fase. E aí ele fala, você tem que passar por essa fase do insuportável. Porque quando você passa esses 10 primeiros dias, que é essa fase insuportável, você entra na fase que ele chama de desconfortável. E aí essa fase é extremamente interessante, por quê? É assim, é um meio termo. Tá fácil de seguir? Já formou o hábito? Não. Você vai sentir falta das coisas que você está deixando de fazer? Ou vai sentir vontade de não fazer o que você está se propondo a fazer dentro dessa formação de hábito? Vai. Você vai se sentir desconfortável fazendo isso ainda? Vai. Mas já não é tão é insuportável como na primeira fase. Então essa fase do desconfortável vai aí do 11º dia até o 20º. E aí ele fala, quando você chega na terceira fase, quer dizer, já passou os 20 dias, você entrou agora no 21º dia até os 30 dias, aí ele fala o seguinte, aí agora você entra na fase do irrefreável, quer dizer, nada vai te barrar. Se você chegou nessa fase, você vai continuar fazendo, vai estar super motivado, já vai começar a sentir que é um processo natural isso que você está fazendo, seja beber água de tanto em tanto tempo, que tem gente que não sente vontade de beber água, e o nosso corpo precisa de água diariamente e de uma quantidade aí, de pelo menos aí 2 litros, né? Os nutricionistas falam. De repente eu conheço muita gente que trabalhou esse exercício dentro de um processo de formar hábito de beber água com vontade ou sem vontade. Tá? Seja isso, seja na leitura dinâmica, seja em estabelecer um alvo, por exemplo, ter como alvo formar o hábito de estudar, seja qual for o hábito que você está formando. Quando chegar nessa fase, você vai estar embalado e aí ninguém vai te parar, nem você mesmo, e aí você vai até o final, forma o hábito. E formar hábito é algo que é essencial para pessoas de sucesso. Pessoas de sucesso
são pessoas de bons hábitos. Então, se você quiser ter sucesso, modele, observe pessoas de sucesso, observe quais são os hábitos que essas pessoas têm e use esse sistema aqui que a gente está propondo no vídeo e estabeleça, se não é uma prática que você faz, essa prática que você viu em uma pessoa de sucesso, estabeleça isso como prática para você, forme um hábito e faça o resto da vida e seja uma pessoa bem-sucedida. Eu tenho buscado fazer isso na minha vida, tenho algumas referências, tenho algumas pessoas que são modelo para mim e eu faço isso, vou modelando os hábitos dessas pessoas e vou colocando em prática na minha vida, formo um hábito e isso tem me feito muito bem. E eu recomendo para você também. Grande abraço e até o próximo vídeo.